Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. O Futebol Clube do Porto ganhou o 30º título de campeão nacional da sua história. São muitos os números que explicam o triunfo e neste Jogo Económico vamos perceber a anatomia de um campeão. Já sabe, use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha, ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Braga e avançamos desde já para o hat-trick. Já sabe, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana, Nuno, e vamos começar por uma viagem pelos estádios portugueses e perceber como foi a primeira época com público no pós-pandemia. 1,2 milhões de espectadores a menos nos estádios, já são conhecidos os números, foi quanto a Liga Portuguesa perdeu de público esta época em comparação com a última temporada, sem restrições, ou seja, antes da pandemia se instalar em Portugal, digamos assim, referimos-nos à época 2018-2019. Esta é uma análise que foi feita pelo Jornal de Notícias e acrescenta uma nota adicional para discussão e que é pertinente, revela ainda que os 3 grandes apresentaram 63,4% do público total nos estádios esta época, mais 2% do que em 2018-2019. Nuno Vinha, sabia-se que o pós-pandemia não ia ser fácil para os clubes, de resto o problema dos estádios quase vazios, ou pelo menos não completar a lotação dos estádios é um problema antigo do futebol português e que pode ter sido, de certa forma, agravado pela pandemia. Chamar de novo os adeptos aos estádios vai ser, de facto, um dos grandes desafios dos clubes agora nas próximas temporadas, não é? Olá, boa tarde a todos. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um grande desafio, até porque há aqui uma coisa que o Nuno Braga estava a dizer, estava a comparar e bem com a última época sem restrições, mas mesmo comparando com a primeira época com restrições, que foi a época de 2020-2021, esta época teve menos espectadores também. Portanto, uma coisa é nós não estarmos ainda ao nível de 2018-2019. Outra coisa é termos tido menos espectadores do que uma temporada que teve mais restrições de público do que esta, ou pelo menos teve mais períodos em que havia um lockdown e as pessoas não podiam sequer ir a lado nenhum, quanto mais ir a estádios de futebol e estar em proximidade uns com os outros. Enfim, de qualquer maneira, sim, vai ser um dos grandes desafios. Acho que já se percebeu que os clubes e os 3 grandes, e este é um dado interessante que aqui estava, representam 63,4% do público. Os 3 grandes já se percebeu pelas suas contas e pelos seus resultados que a bilhética e o dia de estádio nem sequer é uma grande fonte de receita das receitas operacionais. Essencialmente, aquilo que eles têm mais de receitas são as questões relacionadas com os direitos televisivos. Agora, é preciso fazer algo mais, a começar talvez com um preço mais adequado, porque com a inflação e os níveis de inflação que nós vamos ver este ano, se os preços sobem por aí, então os clubes arriscam-se a ter ainda menos gente nas bancadas. Jorge, como é que vês esta situação? O que é que acreditas que os clubes poderão desenvolver já a partir da próxima época para chamar mais adeptos aos estádios? Sim, boa tarde a todos, cumprimentar os dois Nunos e a ti, Zé. Acho que tem que haver uma séria discussão, e não é de agora, eu recordo-me já há muitos anos que se fala muito disso, e estamos a falar do preço dos bilhetes em relação ao rendimento per capita dos portugueses. E para quem quer levar famílias à bola, seja um jogo de primeira água, seja um jogo se quisermos, com todo o respeito pelos outros clubes de segunda linha na Liga Portuguesa, os preços parecem muito altos. E o mesmo vale quer para a Liga 2, quer para a Liga 3. Parece-me que para a realidade da economia portuguesa o preço dos bilhetes deve ser discutido e isso deve ser uma discussão tida pela Liga de Clubes e pelos clubes nas instâncias próprias. Por outro lado, também temos que pensar no espetáculo do futebol português, porque, e muitas vezes temos vindo a discutir ao longo de vários programas aqui no Jogo Económico, a questão da competitividade, a questão do tempo útil de jogo, o espetáculo em si, parece-me que deixa muito a desejar, e olhamos para um espetáculo com um tempo útil de jogo
É verdade que não tem uma grande diferença relativamente a algumas ligas, nomeadamente relativamente à Liga Espanhola, etc. Mas, no entanto, é outra discussão que vale a pena ser tida, tendo em conta que é natural que os três grandes, e até acrescentaria aqui um Vitória Sport Clube e Vitória de Guimarães, com a questão do bilhete de época, acaba por ser mais fácil ir ver um jogo dos três grandes, porque se olharmos ao preço dos bilhetes de época e aos preços que são praticados para os bilhetes de época, seja em que estádio for destes quatro que mencionei, é natural que tenham também uma percentagem maior relativamente ao número de espectadores, porque se olharmos ao preço por jogo, quando olhamos para a aquisição de um bilhete para toda a temporada e fizermos o cálculo do preço por jogo, provavelmente sairá mais barato do que para esses jogos que eu disse, que eu há pouco lhes chamei de segunda linha, com todo o respeito, pelos outros clubes. E, portanto, parece-me que há várias coisas que devem ser feitas e várias coisas que devem ser pensadas, a começar, como o Nuno disse, e bem, pelo preço dos bilhetes, porque se olharmos para a realidade da economia portuguesa, com a inflação, com a incerteza, aliás, relacionada com a guerra na Ucrânia, com a crise pós-Covid, todos esses aspectos e sobretudo esta incerteza que a economia mundial vive hoje, e para a realidade de uma economia tão pequena quanto a economia portuguesa, obviamente terá impacto. Se o espetáculo não for bom para quem está no estádio, imagine-se para quem está a ver à distância, e essa é uma discussão relativamente aos direitos televisivos que poderemos ter num próximo programa. Nuno, vamos falar... Nuno Braga, hoje temos dois Nunos. Nuno Braga, hoje vamos falar então daquilo que parece ser uma preparação para a próxima época relativamente precoce. E damos como exemplo o número do Sporting. E são 18 milhões de euros, é quanto o Sporting já gastou em compras para a próxima temporada, valores respeitantes às aquisições de Jeremiah Santos e Pedro Porro, cuja opção de compra foi acionada junto do Manchester City depois de 2 épocas de cedência e nas quais se exibiu a grande nível, merecendo inclusivamente a chamada à seleção espanhola. Em 2 anos de leão ao peito, aliás, o lateral direito marcou 9 golos e fez 10 assistências. Agora o Sporting paga 8 milhões e meio para o ter em definitivo. Já Santos Justo é um central neerlandês de 25 anos, teve 3 anos nos alemães do Mainz, vai vestir de verde e branco a troco de 9 milhões e meio de euros. E de facto ainda não estamos em junho, e a verdade é que temos aqui uma espécie de preparação de pré-época precoce, não é, Jorge? Sim, e de resto não me parece nada estranho. Se olharmos para o histórico recente, sobretudo desde a liderança de Ruben Amorim, e recordo-me logo naquela primeira época, onde ele faz sensivelmente 10 jogos ao serviço do Sporting, ele testou todos os jogadores e percebeu o que é que precisava e que posições é que tinha que reforçar. A mim parece-me que, e o que digo para o Sporting acho que serve para os três grandes, acho que tem que ter sempre como base a formação, e tenho vindo a dizer ao longo dos tempos, e depois fazer aquisições que sejam absolutamente necessárias e que venham comatar necessidades que o plantel tenha. E parece-me que esta é uma realidade. Santos Justo, para quem acompanha o futebol na Bundesliga, eu acho que é um excelente reforço para o Sporting Clube de Portugal. É certo que foi um investimento ainda significativo, 9 milhões e meio de euros, mas se olharmos para o valor Fez a mais de mercado, cara da história do Sporting. Sim, ainda assim abaixo do valor de mercado, porque ele tem um valor de mercado fixado nos 16 milhões de euros. Parece-me que é um excelente reforço. É certo que vai ter que se ambientar à realidade do futebol português, ao modelo de jogo de Ruben Amorim, embora ele já tenha jogado numa defesa a 3. É um central muito rápido, e isso parecia-me que era uma das dificuldades deste Sporting, sobretudo quando jogava com Fedal e Coates, não são dois defesas centrais rápidos, e parece-me que isso irá colmatar essa debilidade que o plantel tinha. Agora, obviamente, terá que comprovar que merece este investimento que o Sporting faz, que de facto é significativo para a realidade do Sporting Clube de Portugal, para a realidade do futebol português. 9 milhões e meio de euros é, de facto, uma aquisição relativamente avultada, mas é bom frisar, estamos a falar de um jogador que tinha a cobiça do mercado de clubes como o Sevilha, mesmo clubes na Bundesliga, outros clubes na Bundesliga e na Premier League, e portanto o Sporting acabou por ganhar a corrida, e acho de salutar, sobretudo, esta antecipação do mercado e a preparação de uma nova temporada atempadamente. Quanto a Pedro Porro, acho que não há dúvidas.
é um jogador que trouxe durante 2 anos o futebol do Sporting para outro patamar, é o melhor lateral do futebol português e afirmo sem qualquer dúvida, e acho que mais uma vez é uma excelente operação de mercado, isto porque teve rendimento desportivo durante 2 anos, venceu de resto 4 títulos, 2 taças da Liga, uma supertaça e um campeonato ao serviço do Sporting. É certo que o Sporting acaba por assinar uma cláusula de opção de compra de 8,5 milhões, quando tinha custado ao City 12 milhões de euros, proveniente do Girona nessa altura, mas estamos a falar de um jogador que fica com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros, tem um valor de mercado aos dias de hoje de 25 milhões de euros e, portanto, se desportivamente já justificou este investimento de 8,5 milhões com as grandes exibições que fez ao longo de 2 épocas, eu acredito que será sempre um ativo que o Sporting irá continuar a valorizar e fará no futuro um encaixe financeiro significativo. Nuno, como é que vês estas operações numa fase ainda tão precoce da próxima temporada? Eu, por acaso, gostava de realçar precisamente a operação do Pedro Porro e acho interessante que a cláusula de rescisão não seja como nós costumamos ver às vezes em outras operações, estratosférica para depois não se cumprir. Acho que esta cláusula que aqui está, e a atenção que ele fica com um contrato até 2025, não é propriamente uma daquelas contratações em que o jogador fica preso durante 6 ou 7 anos, não, eu fico com a ideia clara de que o Sporting pretende valorizar desportivamente ainda mais este jogador, para depois conseguir obter uma melhor operação ainda numa futura venda. E portanto acho que isto... Desculpa interromper. Estamos a falar de um jogador que ao serviço do Sporting já chegou à seleção espanhola. Em ano de Mundial, pode acontecer ele estar no Mundial do Qatar. Imaginando que a seleção espanhola faz um bom Mundial, não é difícil o Sporting fazer depois um encaixe financeiro. E é bom frisar que Ruben Amorim também já preparou uma alternativa e chama-se Gonçalo Esteves. Exato, e parece tudo encaminhado nesse sentido, ou seja, não há aqui nenhuma cláusula estratosférica, o jogador não está amarrado a um contrato ultra de longa duração para que possam por isso simplesmente estar a negociar eternamente uma melhor venda. Eu acho que é um jogador que vai ficar não sei quanto tempo mais, mas não muito tempo mais, vai valorizar e vai sair com uma alternativa que Ruben Amorim já encontrou, como disse o Jorge bem, e portanto parece-me tudo. E claro que nestas coisas também são os próprios jogadores é que também põem um travão a cláusulas de rescisão enormes para poderem, obviamente, ter um poder negocial maior sempre que surgir uma oferta que seja desportivamente e financeiramente agradável para ele até ao final do mês, que é uma coisa que é perfeitamente compreensível. Obviamente, noutros campeonatos também poderá ganhar mais. Portanto, acho que é uma belíssima operação e o Jorge já referiu, acho que concordo com o que ele disse. Desportivamente o Sporting já ganhou, financeiramente também parece estar a ganhar, e agora vamos ver quanto mais é que consegue fazer em cima de um bom negócio. Portanto, é um bom negócio em cima de um bom negócio. Aquilo que não será um bom negócio para o Paris Saint-Germain é precisamente Kylian Mbappé, Nuno. 160 milhões de euros, é este o valor de mercado de Kylian Mbappé, jogador francês que deverá abandonar o Paris Saint-Germain a custo zero, já neste verão, ao que tudo indica, para rumar a Madrid e representar o Real. A avaliação é feita pelo site Transfer Market, o que faz dele, nesta altura, o jogador mais valioso do mundo. De recordar que Mbappé custou 155 milhões de euros ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017. Chegou a Paris depois de ter representado o Mónaco, clube no qual foi lançado aos 16 anos por um treinador português de seu nome, Leonardo Jardim. Muito bem, começo precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno, muito curtinho, estamos já no final desta primeira parte. Uma palavra Sim. para o jogador mais valioso do mundo está prestes a ficar sem contrato. Bem, está prestes muito provavelmente a ir para o Real Madrid, que é aquilo que se fala neste momento. Mas é só para recordar um outro dado, que em dezembro de 2018, isto já no ano que a França foi campeã do mundo, Kylian Mbappé valia, segundo o Transfer Market, 200 milhões de euros. E portanto na altura podia ter sido um daqueles negócios fabulosos, mas enfim, o Paris Saint-Germain esticou e agora vai... Quer dizer, nós também passamos as semanas aqui a dizer que o dinheiro parece não ser um problema por aquelas paragens, mas 155 milhões eu diria faz moça em qualquer pessoa, e ver partir um destes jogadores, um jogador como esses, a um custo zero,
por muito que o valor do prémio de assinatura seja bastante alto por parte do clube que o contratar, eu acho que mesmo assim é um rombo grande. Claro que também vai abrir espaço para outros, vamos ver. Jorge, uma nota final, só Sim, esta será seguramente uma das grandes novelas deste mercado de verão. Apenas para complementar o que disse o Nuno, é bom recordar que ele sai por empréstimo do Mónaco, e já na altura foi uma cláusula de empréstimo muito avultada. Exatamente. Depois adquiriram um passe a título definitivo. Se juntarmos a isto contratos, provavelmente seria um dos mais bem pagos neste Paris Saint-Germain. Estamos a falar de um negócio que acaba por ser, de facto, deixar aquém as expectativas, acredito eu, dos responsáveis do clube parisiense, embora desportivamente também, eles também compensou tiveram. em termos financeiros, claro. Deixa muito a desejar, mas só para terminar, dizer que ainda que haja uma hipótese muito tenue, até porque não está mesmo fechada ainda a aquisição do Real Madrid, e a verdade é que Mbappé tem o passe na mão, acho que ainda pode haver uma tenue possibilidade de renovar com o Paris Saint-Germain. Eu não retirava de todo esse cenário, até porque estamos a falar de um vencimento, mesmo para o Real Madrid, estratosférico, e portanto não sei se haverá ou não acordo. Eu acho que já deve estar encaminhado para Madrid. Curiosamente, acho que já deve estar encaminhado, senão não saía daquela maneira na imprensa. E vai ser muito interessante acompanhar agora nas próximas semanas, provavelmente nos próximos dias até vão ser conhecidas, vai ser conhecido o próximo destino de Kylian Mbappé. O Nuno Braga, Nuno Vinha e o Jorge Ferreira de Sousa mantêm-se em campo. Na segunda parte mantemos em modo hat-trick para falar da anatomia do novo campeão nacional. É já a seguir, não perca, na segunda parte do Jogo Económico.